Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana. Hoje vamos falar sobre números de desemprego na construção civil em abril, projeções da Confederação Nacional da Indústria para o setor em 2020 e números do último boletim da Anbima. Roda a vinheta. O desemprego da construção civil caiu 8% em abril na comparação com o mesmo período em 2019. Isso é uma notícia muito boa, principalmente levando em consideração o cenário de pandemia da Covid-19. O cálculo tem como base as solicitações de seguro-desemprego divulgadas pelo Ministério da Economia esta semana. Apesar de todas as complicações da pandemia, como eu já mencionei, o setor conseguiu manter grande parte da mão de obra, enquanto no ano passado, no mês de abril, foram pouco mais de 58 mil solicitações de seguro-desemprego de trabalhadores da construção civil. Esse ano foram pouco mais de 53 mil. Considerando toda a economia, a construção civil também reduziu a sua participação nas solicitações de seguro-desemprego em relação ao total, de 9,5% para 7,2%. Ou seja, o setor está demitindo menos do que outros mercados. O principal fator para esse bom resultado é, claro, a manutenção dos canteiros de obra, ainda que com funcionamento adaptado para atender às recomendações de saúde. Na quinta-feira passada, e nós trouxemos isso no quadro Smart Explica, o presidente Jair Bolsonaro incluiu a construção civil como atividade essencial, junto de tantas outras. Se você quiser conferir esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição aqui do resumo da semana. Nós colocamos na prática o que deve mudar com esse decreto do presidente Jair Bolsonaro. E apenas para concluir, nosso primeiro assunto do resumo da semana, o Ministério da Economia suspendeu por tempo indeterminado as divulgações do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Por isso, aqui no resumo da semana, estamos levando em conta as solicitações do seguro-desemprego e não os números do CAGED. Nós entramos em contato com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que é uma pasta do Ministério da Economia, e ela informou que a suspensão se deve a falhas nos informes de demissões por parte das empresas, o que estava fazendo com que os números do CAGED fossem defasados. Nosso segundo assunto do resumo da semana são as projeções da Confederação Nacional da Indústria para o setor industrial em 2020. É importante lembrar que a construção civil é uma atividade que está dentro do setor industrial. O informe conjuntural da CNI foi divulgado na última segunda-feira e prevê queda de 3,9% do PIB industrial em 2020. A projeção para o PIB nacional também é de queda, um pouco maior, de 4,2%. De acordo com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a recuperação da atividade vai ocorrer ainda em 2020, porém com uma intensidade limitada em razão da demanda mais fraca. É claro que com comprometimento da renda, a demanda tende a ser menor em todos os setores da economia, apesar de todas as medidas já anunciadas pelo governo federal. A projeção é que em dezembro a atividade industrial esteja próxima, mas ainda não no mesmo patamar, do que foi alcançado em fevereiro deste ano. O informe da CNI também projeta um novo corte da Selic na próxima reunião do Copom, que está marcada para os dias 16 e 17 de junho. E, finalmente, a projeção é de uma taxa de desemprego na casa dos 12,5% no final do ano, o que não é muito diferente da taxa que se tinha no ano passado. Claro que a perspectiva era de reduzir esse percentual em 2020, tudo indicava que seria um grande ano, mas a pandemia frustrou essas expectativas. E o terceiro assunto do nosso resumo da semana, para fechar, é o boletim da Anbima. Deixa eu pegar certinho para não errar o nome. Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Esse boletim é relativo às operações no mês de abril e mostra a manutenção da quantidade de operações de fundos imobiliários, uma queda bem pequena, mas uma suspensão absoluta de IPOs e de follow-ons no mercado de ações. No mês de abril não houve uma operação sequer de IPO, que é a abertura de capital, ou de follow-on, que é uma oferta subsequente para empresas que já têm o capital aberto. É importante destacar que no ano de 2020 eram esperados muitos IPOs, ou seja, muitas aberturas de capital de construtoras e de incorporadoras, de modo que a grande maioria foi suspensa
já que o novo coronavírus chegou aqui no Brasil já no mês de fevereiro, né, final de fevereiro. Dados divulgados pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, na segunda-feira mostram que houve uma maior procura por financiamentos bancários nos últimos meses, principalmente por parte de grandes empresas. A Federação dos Bancos atribui esse aumento da procura à demanda das empresas que vinham até então se capitalizando pelo mercado de capitais justamente. Claramente, como caiu a quantidade de IPOs, como caiu a quantidade de follow-ons, está praticamente não havendo capitalização por meio do mercado de capitais, por isso a importância e por isso o aumento da procura de financiamentos bancários. O boletim da Anbima reforça a resiliência dos fundos imobiliários, cujo volume de movimentação em abril foi de 3,29 bilhões, o que representa em torno de 10% a menos do que em março, mais um aumento de 167% em relação a abril de 2019. Ou seja, o mercado de fundos imobiliários continua atraindo o investidor. Março fechou, inclusive nós trouxemos isso no último resumo da semana, apenas para ratificar a informação, março fechou com um recorde na quantidade de investidores em fundos imobiliários, com 792 mil pessoas. Investidores, a maioria, mais de 50% pessoas físicas. Recados finais antes da gente encerrar este resumo da semana. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube e clica no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Siga a Smarts nas redes sociais, estamos presentes em todas as redes sociais, @smartsbr em todas elas. E também no Spotify, onde estamos como Smarts Brasil. Te convido a conhecer e assinar o Smarts Play, a nossa plataforma de vídeos exclusiva, que carinhosamente batizamos de Netflix do mercado imobiliário, com palestras, discussões, entrevistas, análises sobre o mercado de incorporação e construção. E, finalmente, cadastre gratuitamente em nossa newsletter semanal enviada às noites de domingo. Nós não enviamos e-mails todos os dias para lotar a sua caixa de entrada e deixar você louco da vida. Só nas noites de domingo, um consolidado dos conteúdos publicados ao longo da semana. Tá legal? Por hoje é só, a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço.